Olá, irmãos! Como todos sabemos, estamos vivendo por um momento de muitas adaptações na nossa igreja, com os cultos online, com as nossas comunicações de uma forma muito mais digital, e a tecnologia nos auxilia nesse processo. A nossa igreja, apesar de não estarmos reunidos aqui dentro, nos nossos cultos, ela continua com todas as suas demandas, todos os seus compromissos. E nesse momento é importante que nós, como igreja, como PIBAC, sejamos também fiéis e no que diz respeito aos nossos dízimos e nossas ofertas. Então, pensando nisso, a igreja disponibiliza a sua conta bancária para que você, dentro da sua casa, possa então fazer uma transferência, a transferência do seu dízimo. Se você achar melhor, também há a possibilidade de ir direto ao site da nossa igreja. Haverá um link lá do PagSeguro, onde você pode pegar aquele link então e também fazer a transferência desse valor, fazer o pagamento desse valor. Uma terceira opção também é a igreja, ela fica aberta de segunda a sexta, todos os dias pela manhã, onde você pode vir até a igreja e trazer o dízimo, caso também não haja nenhuma restrição nessa caminhada da sua casa até a igreja. Então, que Deus te abençoe nesse período, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. E como igreja, permaneçamos em oração e o Deus do céu certamente nos ouvirá e estará conosco em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Olá, amados irmãos, com alegria eu quero te dizer que apesar da igreja estar todas em suas casas, nós com o templo fechado, nós queremos lembrá-los que a igreja continua viva, a igreja continua cultuando, adorando ao Senhor. Quero lhe convidar para estar nos acompanhando através do nosso site e também através da página do Facebook. Como você vai fazer isso? Nossos cultos online têm sido transmitidos pelo site www.pibac.org.br. Este é o nosso site. Você pode colocar lá então e clicar em vídeos e você vai poder acompanhar os nossos cultos. Ou você também pode, através do Facebook, colocar lá naquela lupazinha Pibac. E ali então você vai ter acesso à nossa página e você também poderá assistir o nosso culto e todas as outras celebrações também que temos dado a você. A qualquer momento estaremos enviando para você já o link, onde você terá o acesso direto para participar conosco. Que Deus lhe abençoe, estamos juntos e aguardamos sempre você, ainda aqui online, para adorarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe em todo o tempo. Olá! Seja bem-vindo à primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. O nosso objetivo é fazer com que você se sinta à vontade em nosso meio, inclusive dentro de casa. Aproveite aí o momento para adorar ao Senhor e se entregar a Ele através da sua adoração. A nossa transmissão está começando agora e você também poderá compartilhá-la em suas redes sociais. Esperamos que você ouça de forma clara a voz do Espírito Santo. Até mais! Que alegria para todos nós estarmos juntos nesta quarta-feira e celebrando com alegria a vida de Cristo em nossas vidas. E nós queremos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado nesse período em que estamos longe uns dos outros, mas vivendo perto através dos nossos cultos online, também através das nossas mensagens, que não param em nenhum momento. E nós temos a alegria de chegarmos até você nesta noite para agradecermos ao Senhor. Se existe um versículo que creio que todos nós temos nos lábios, é que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. É muito bom, é maravilhoso nós contarmos os nossos dias com a certeza de que Deus,
Ele tem dirigido a nossa história neste período um pouco complicado, esse período de incertezas, este período em que temos algumas dúvidas no coração acerca da realidade brasileira, mas temos o Senhor e Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele quem nos guarda. Meu amado irmão, talvez nesta noite você está aí na sua casa ou você está em outro local, mas está tendo acesso a este culto. Eu quero lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus diz, de uma maneira muito clara, um dos versículos belos, quando o salmista, de uma maneira muito especial, no Salmo de número 34, ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o livrou de todos os seus temores. E chega um momento em que ele diz o seguinte, que ele foi moço, agora ele era velho, mas nunca viu um justo sequer desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho alegria no meu coração por poder chegar até você com uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos dá alegria no coração, por sabermos que o Deus que dirige a nossa vida é o Deus fiel, é o Deus que disse: nunca vos deixarei, jamais vos desampararei. E assim aconteceu sempre na vida de todos aqueles que com Deus andaram no deserto, com todos os profetas do Antigo Testamento, com todos os discípulos de Jesus no Novo Testamento, e até hoje a história não tem sido diferente. Deus sempre será fiel. Será fiel com todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Mas também Deus será fiel, até mesmo com aquele que se mantém infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A plenitude de Deus, a vida de Deus é marcada pela sua fidelidade. Por isso eu quero orar ao Senhor, agradecendo a este Deus que de uma maneira tão especial tem guardado você, tem guardado a sua casa, tem guardado a minha casa, tem me guardado. O Senhor que tem sustentado o seu povo. Eu tenho certeza no meu coração que Deus, nesta hora, está com os seus ouvidos atentos à oração que nós fazemos, à oração que nós dirigimos aos céus, em nome de Jesus, credenciados no nome de Cristo. Nós queremos, nesta hora, convidar você para orarmos juntos, pedindo ao Senhor que Ele nos dê discernimento em todo o tempo, pedindo ao Senhor que nos dê paz, aquela paz que excede todo entendimento, pedindo ao Senhor o equilíbrio, pedindo ao Senhor o domínio próprio, pedindo ao Senhor que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração ou se enraize dentro de nós, e nem tampouco que nenhuma ansiedade ocupe o nosso coração e a nossa mente. Vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que nesta hora esteja abençoando sua vida, abençoando a sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença, credenciados no nome de Jesus, porque somente através de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o Filho amado do Senhor, mas o Salvador da nossa história. Queremos te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, nesta hora, o Senhor esteja recebendo de cada um de nós a gratidão, Senhor. Muito obrigado porque olhamos para dentro de nós mesmos e temos uma convicção que não há dentro de nós, ó Deus, nada de bom, a não ser, ó Deus, essa presença maravilhosa do Teu Espírito que nos regenera e nos convence dos nossos pecados. Pai querido, nós te pedimos perdão por todos os pecados que temos cometido contra o Senhor, quer por palavras, quer por ações, quer por pensamentos
ou até mesmo por omissão, Senhor, por não estarmos fazendo o bem que sabemos fazer. Deus querido, nesta hora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cidade de Arraial do Cabo, que o Senhor esteja abençoando os governantes desta cidade, que o Senhor esteja, Pai querido, Pai amado, abençoando, Senhor Deus, a vida, Pai, de cada morador desta cidade, que o Senhor esteja abençoando cada chefe de família, cada família que se estabelece nesta cidade. Queremos te pedir pelos jovens, queremos, ó Deus, te pedir pelos adolescentes, pelas crianças, pedimos ao Senhor, ó Deus, pelos adultos, pedimos ao Senhor pelos idosos. Ah, Pai querido, neste momento, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida, Senhor Deus, de todos os médicos, de todos os enfermeiros, de toda a equipe médica, Senhor, de todos aqueles que trabalham, ó Pai, na Secretaria de Saúde e todos os profissionais de saúde. Livra-os, ó Deus, de qualquer enfermidade. Livra-os, ó Deus, de qualquer contágio. Livra-os, ó Deus, de qualquer questão que venha trazer sobre a saúde de toda esta equipe, Senhor. Algo que, ó Deus, venha prejudicá-los. Mas também eu quero te pedir, Senhor, guarde a nossa cidade. Guarda, Senhor Deus, de maneira muito especial, todos aqueles profissionais, ó Deus, liberais que temos na cidade. Todos, ó Deus, empresários, todos os comerciantes, todos aqueles que trabalham, ó Deus, e que precisam, ó Pai, do sustento mensal em sua vida, em sua história. Tenha misericórdia, Senhor. Entra com as providências do Senhor sobre o estado do Rio de Janeiro. Ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando as cidades, que o Senhor esteja abençoando a nossa região, ó Deus, litorânea, todos os bairros, mas também te pedimos, ó Pai, pelas demais regiões, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a nossa história como brasileiros. Abençoa, Pai querido, de uma maneira direta, muito especial, toda a equipe, Senhor Deus, que define a história desta nação. Ah, Pai Santo, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor entre, ó Deus, com todos os recursos que o céu tem, para que, ó Deus, haja temor e tremor no coração dos governantes, no coração daqueles, ó Deus, que tomam a direção neste tempo deste país, e que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do Brasil, mas também te peço pelo mundo inteiro, por todos os países abalados, afetados, atingidos por esta pandemia, Senhor, e que, ó Deus, muito em breve possamos ver erradicado este problema, Senhor, que tem, ó Deus, de alguma forma trazido, ó Deus, consequências terríveis na história da nossa nação e do mundo. Pai querido, que o Senhor nesta hora abençoe todos os filhos e filhas do Senhor, todos os pastores, todos aqueles, ó Pai, que servem ao Senhor e que amam ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os cristãos que, ó Deus, confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Que todos aqueles que estão agora, Pai, acompanhando este momento, ó Deus, encontrem em Ti refúgio, fortaleza e socorro presente no momento de angústia. Tira qualquer ansiedade, qualquer preocupação de cada coração e traz, ó Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Transforme este Brasil, esta nação, numa nação que confesse de verdade, não só com os lábios, mas com o coração, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Quero convidar você, neste momento,
para estar junto com o nosso ministério de adoração, exaltando ao Senhor, glorificando ao Deus que tem nos dado graça e alegria. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Vamos juntos adorá-lo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Quero lembrar os irmãos sobre algo que tem inquietado o nosso coração. A palavra de Deus diz que nós precisamos socorrermos os aflitos. Tiago, na sua carta, ele vai dizer que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E é exatamente com esta missão que eu quero chegar até vocês, para dizermos o seguinte, que nós temos necessidades. Por quê? Porque nós, como igreja, uma vez servindo a Deus e servindo pessoas, porque este é o nosso tema,
essa é a nossa visão, nós queremos lembrar os irmãos que nós não podemos deixar de fazer cumprir o Evangelho de Cristo. A responsabilidade de estarmos abençoando diretamente com a nossa palavra, mas também com as necessidades daqueles que de alguma maneira têm nos procurado em tempos de dificuldades. Não é bom que a nossa casa tenha pão e que falte pão na casa de alguém. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. E eu quero convidá-lo a não deixar, a não fechar os seus olhos, a colocar aí mesmo, na porta da sua geladeira, um lembrete, se necessário for, para que você lembre dos mais necessitados. Nós não podemos, de maneira nenhuma, passarmos o momento em que tomamos nosso café, que almoçamos, neste momento em que muitas pessoas têm feito tantas coisas gostosas e tem até mesmo servido aí de motivo de risos, né? Por conta dessa quarentena, muitas pessoas têm postado pratos maravilhosos. Pois é, mas dói o coração sabermos que algumas pessoas, enquanto isto, não têm mesmo esperança de que estarão jantando ou de que estarão no outro dia se alimentando. É muito triste. Por isso eu quero pedir a você, olha, nós estamos postando no grupo da membresia e nos demais grupos da PIBAC, nós estamos postando os elementos que nós colocamos para compor uma cesta básica. Por isso, eu quero pedir a você, o que você pode estar doando? Pode ser muito pouco, mas o pouco, através da bênção de Jesus, pode alimentar multidões. Lembra disso? Pois então, eu quero lhe pedir mesmo, como pastor da igreja, esteja contribuindo com 1 quilo de arroz, com feijão, com óleo, com açúcar, com leite. Esteja abençoando com 1 quilo de macarrão, com meio quilo de café. Esteja abençoando alguém, trazendo a sua doação. Separe e faça, porque, meu querido, minha querida irmã, a recompensa virá de Deus. Você pode ser um cristão, neste momento, anônimo. Você não precisa dizer que você está dando, mas Deus está vendo. E Deus há de lhe recompensar. Quantas pessoas que têm experimentado verdadeiros milagres em poder compartilhar. Quantas pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer e que já conheci, que foram pessoas generosas, mas que depois experimentaram maravilhas. Lembro, por exemplo, de uma pessoa que eu ouvi algum tempo atrás, e esta pessoa era uma pessoa que ela saía sempre com 3 sacolas. E então alguém perguntou para essa senhora, por que você sempre sai com 3 sacolas? Ela disse, uma eu levo cheia, para sair distribuindo àqueles que têm necessidade. As outras eu levo vazias, porque uma outra que está vazia, eu vou recolhendo, porque da mesma forma como eu vou entregando, dando, eu vou recebendo de outras formas muitos carinhos, eu vou recebendo de muitos mimos de outras pessoas que já me conhecem pelo que eu sou. Mas a terceira, eu carrego uma bolsa sem fundos. E alguém perguntou, sem fundos? Ela disse, exatamente, porque tudo aquilo que é ruim
deve ser depositado numa bolsa sem fundos. Eu não gosto e nem quero reservar na minha história nada que seja ruim. Que fique hoje esta bela ilustração para a sua vida. Carregue sempre com você 3 sacolas. Uma cheia para distribuir, outra vazia para receber e uma sem fundo para que você nunca deixe acumular na sua vida aquilo que não lhe edifica. Eu quero então nesta hora convidar você para estar ouvindo o instrumental, nos preparando para a mensagem. E a mensagem desta noite está no Evangelho de João, capítulo 20. E eu quero pensar com você na restauração que a mensagem da ressurreição produz. Guarda isso. A restauração que a mensagem da ressurreição produz. Nós estamos, durante todo este mês, pensando, sabemos que o nosso Redentor vive. Essa é a mensagem da PIBAC. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Então, vamos ouvir esse instrumental. No Evangelho de João é um momento especial da ressurreição. Jesus ressurge dos mortos, ressuscita. E agora então a palavra de Deus diz que Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eu quero nesta noite
quando nós estamos vivendo aí esse momento tão especial, o dia especial da ressurreição de Jesus. No domingo último nós meditamos tanto pela manhã quanto à noite nesse tema. E a mensagem da ressurreição, a mensagem de Cristo que ressurge dos mortos, é uma mensagem que não pode ser esquecida em tempo algum. Todo culto é uma grande oportunidade de pregarmos que Cristo está vivo. Nosso Redentor vive. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem que vai além das dificuldades e dos problemas. Já imaginaram os irmãos se nós estivéssemos aqui agora falando acerca de um Deus que morreu? De um Deus que fez maravilhas no passado, mas que não reflete nos dias atuais de maneira alguma? Já imaginaram os irmãos como seria difícil para nós termos um Deus mudo, um Deus preso numa cruz? De forma alguma isso nos traria esperança. Onde nós encontramos uma verdadeira esperança? Nós encontramos uma verdadeira esperança na mensagem do Cristo que está vivo, do Redentor que venceu a morte, daquele que veio, que pagou o preço pelos nossos pecados e garante à igreja vida eterna, garante à igreja a certeza, a presença que nos conduz a pastos verdejantes, a certeza de um Deus que em meio a uma pandemia, que tem trazido inquietações no coração de tanta gente, lágrimas no coração de tantas pessoas, ansiedade no coração de tantas vidas, nós temos Deus que com todo o poder, com toda a autoridade, continua se manifestando de forma especial e falando ao meu e ao seu coração: não temas, crê somente, aquieta-te, saiba que eu sou Deus. Um Deus que em todo o tempo sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo de lhe dirigirmos a palavra. Um Deus que é onisciente, um Deus que é dono de todas as coisas e todas as coisas foram criadas por Ele e por Ele subsiste. Pois é, a mensagem da igreja é Cristo vive. A mensagem da igreja é o nosso Redentor vive. A mensagem da igreja, a esperança da igreja é sabermos em todo tempo que a ressurreição traz para nós uma mensagem de restauração, uma mensagem que produz na nossa vida tranquilidade, uma mensagem que é capaz de nos fazer entender que ainda que os homens, os governantes, ainda que tudo seja tão incerto, não sabemos exatamente quanto tempo ainda dura este momento aí de quarentena que estamos vivendo, não sabemos. Mas bom de tudo isso é entendermos quem cuida da minha vida é o Senhor, porque Ele vive, porque Ele sabe de tudo aquilo que eu tenho necessidade. Pois bem, agora está vivendo em uma grande aflição Maria Madalena. Ela estava vivendo um momento de uma grande aflição. Vamos imaginar não só Maria Madalena, mas os discípulos de Jesus. Eles estavam agora dentro de casa, abatidos, sem expectativa, porque todo o investimento tinha sido na pessoa de Cristo, que pregava amor, que pregava restauração, que fazia milagres. Posso imaginar um grupo de discípulos, um grupo de pessoas com a certeza do seguinte: olha, nós agora estamos muito bem. Nós temos Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus foi capaz de perdoar
a vida de uma mulher pecadora. Jesus, ele foi capaz de multiplicar os pães. Jesus foi capaz de fazer o mar se acalmar frente a uma tempestade. Nós estamos tranquilos, Jesus está conosco. Mas Jesus passa pelo momento de dor, e na Páscoa ele é sacrificado, e agora ele está sepultado, e a ideia que eles tinham era, e agora? Qual a esperança? Toda a nossa esperança estava nele, mas agora ele não está presente mais. Ele morreu. Maria Madalena vai ao sepulcro, bem cedo, de madrugada. Quando ela chega lá, a preocupação dela, em outro texto vai dizer, não só dela, mas de outras mulheres, que era muito comum levar alguns produtos para embalsamar o corpo do morto. Quando elas chegam, antes elas tinham uma preocupação, quem vai retirar a pedra? Aquela pedra pesada colocada no sepulcro. Mas quando ela chega, ela já vê aquela pedra removida. A pedra já não estava naquele mesmo lugar, a pedra estava fora do lugar. O sepulcro agora estava aberto. E ela então volta à casa e chega diante dos discípulos e diz o seguinte: olha, levaram o corpo do Senhor. Levaram o corpo do Senhor. Pedro e o discípulo que a Bíblia vai dizer, João vai dizer, a quem Jesus amava, correm até o sepulcro para ver o que tinha acontecido. Quando chegam lá, encontram os lençóis removidos, o lenço do lado, e quem tem esse privilégio de ver isso é Pedro, porque o outro apenas vê, mas não entra, só depois vai entrar. E chegam à seguinte conclusão: ele não está mais aqui. A primeira grande mensagem, a primeira grande ideia, a restauração da mensagem da ressurreição é capaz de produzir em mim a ideia do seguinte: de me fazer experimentar a esperança quando só existe um discurso de tristeza. O que aqueles discípulos tinham? Um discurso de tristeza. O que eles tinham? Um discurso de que tudo havia terminado com a morte de Jesus. A desesperança era uma realidade na vida e na história daquelas pessoas. Mas a ressurreição, ela vai produzir em mim e em você algo muito especial. Porque foi assim que produziu no coração daquelas pessoas a certeza de experimentar a esperança quando só existia um discurso de tristeza. Maria agora está ali porque ela vai dar notícia, mas ela acompanha aqueles discípulos que correram e depois ela chega e ela fica para o lado de fora. E ali ela está abatida. Ali ela está chorando, diz o texto que ela está chorando. Era como se ela dissesse assim: olha, levaram o corpo de Jesus, nem isso nós vamos ter a oportunidade de ter, o corpo dele. Era um discurso de tristeza, sabe? Mas diz a palavra do Senhor que enquanto ela estava ali, ela viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde tinham colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro nos pés, e perguntaram para ela: mulher, por que você chora? Mulher, por que você está chorando? Ela responde no versículo 13: levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Levaram o meu Senhor e não sei onde puseram.
Que discurso de desesperança! Que discurso de tristeza! Levaram o meu Senhor, ou seja, levaram a minha esperança de tê-lo, ainda que morto. Mas que coisa linda! Diz a palavra de Deus, no versículo de número 14, que tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha que coisa, não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela pensou que era o jardineiro e disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste. Onde o puseste? Disse-lhe Jesus: Maria. Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Preste atenção numa coisa. Jesus chega diante dela em um momento em que ela está tomada de tristeza, de insegurança, com lágrimas nos olhos, sem esperança. Os anjos perguntam a quem ela estava buscando, a quem ela estava procurando. Ela não consegue discernir naquele momento que eram dois anjos, mas ela diz: os senhores levaram o meu Senhor, onde foi que colocaram? Depois ela vira e ela vê a pessoa de Jesus, mas ela não reconhece. Talvez porque os seus olhos, o seu discurso, era marcado naquele momento por insegurança, por tristeza, por ansiedade, dor, ou até mesmo um sentimento que a impedia de desfrutar da doce presença de Cristo já ressuscitado. Ela só vai entender isso porque ela o confunde como um jardineiro quando ele a chama pelo nome, Maria, a voz do Senhor. E ela então vai dizer, Rabone. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem de tão especial com você? É que às vezes nós somos tomados de tanta insegurança nessa vida que não percebemos, não discernimos a doce voz de Jesus no dia a dia, nos chamando até pelo nome. Às vezes a tristeza toma conta da nossa vida, a ansiedade, a preocupação toma tanto conta da nossa vida que nós não conseguimos discernir que nunca estamos sozinhos. Em meio às lágrimas, Jesus está conosco. Em meio aos problemas, o Senhor está conosco. Em meio à insegurança, junto à pandemia, o Senhor está conosco. O Senhor nos chama pelo nome. É maravilhoso quando pensamos lá em Isaías 43, que diz assim, não temas, bichinho de Jacó, porque quando tu passares, e aí segue ali uma série de situações, pelo fogo, pela água, eu estarei contigo. Chamo pelo teu nome, tu és meu. Essa é a garantia que temos no coração. A restauração que a mensagem da ressurreição produz é nos fazer experimentar esperança no meio de um discurso de tristeza e de insegurança. Mas eu também posso compartilhar com você que dentro do texto da ressurreição, da realidade da ressurreição,
A restauração que a mensagem da ressurreição produz é me fazer sentir seguro em meio ao medo. Os discípulos estão dentro de casa. Estão dentro de casa, temendo. Diz o versículo de número 19 do capítulo 20 de João. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, as portas estavam fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A mensagem da ressurreição já tinha sido dada. A mulher já tinha ido lá, já tinha testificado, chegou dizendo: eu vi o Senhor, ele se apresentou a mim. Mas diz o texto que mesmo assim os discípulos estavam naquela tarde com as portas fechadas, com medo dos judeus. Estavam ali cheios de medo. E Jesus, com as portas fechadas, janelas fechadas, os discípulos ali dentro, Jesus agora não precisa mais bater a porta. Ele agora tem um corpo ressurreto. Ele agora já é, na verdade, o ser com um corpo transformado. Diz a palavra de Deus que Jesus agora se apresenta diante daqueles discípulos que estavam cheios de medo. E agora a mensagem que a ressurreição produz é a segurança. Paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Meus irmãos, queridos, que estão agora participando diretamente desta meditação e reflexão. Pode ser que nesta noite você esteja vivendo o medo. Pode ser que nesta noite você esteja com o seu coração preocupado. A mensagem da ressurreição, a mensagem do saber que o nosso Redentor vive, vai produzir em nós completamente segurança em meio ao medo. Paz seja convosco. Esta mesma frase, Deus, nesta noite, está trazendo ao seu coração. Tenha paz. Paz seja com você. Paz seja com a sua casa. Que a paz esteja no seu coração. Que a paz esteja nas suas decisões. Que a paz esteja no seu sono. Que a paz esteja com você nesta noite, amanhã e para todo sempre. Paz seja convosco. Por quê? Porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor venceu a morte. O nosso Redentor tem poder. Poder para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, do que tudo o que pensamos. Ele tem poder. Mas uma terceira lição, quando eu penso nessa restauração que a mensagem da ressurreição produz, é me provar que Deus não desiste nunca do homem, das pessoas, dos discípulos. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículos 6 e 7, que também trata desse mesmo assunto da ressurreição, tem um detalhe assim muito especial que me chama a atenção e eu quero compartilhar com você porque João não deixou registrado dessa forma. Mas no capítulo 16, uma coisa muito interessante nessa comparação de textos que eu fiz lendo acerca da ressurreição, é que no versículo 6 diz assim, do capítulo 16, porém ele disse-lhes,
não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Que coisa linda! Que espetáculo de palavra que Marcos deixa registrado. Por quê, meus irmãos? Porque vejam bem, Pedro era alguém naquele momento que trazia dentro de si um sentimento de culpa muito grande, possivelmente a culpa que não o deixava ficar quieto. O fracasso tinha marcado a sua história, por dizerem várias vezes que era o valente Pedro, que estaria com Jesus em todo o tempo, mas que o nega 3 vezes, que não é capaz de sustentar a sua profissão de fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu posso imaginar que ele pensou o seguinte: olha, para mim neste momento eu sou um fracasso em termos de fé e de convicções daquilo que Cristo é na minha vida. Eu fracassei porque eu não consegui ser forte ao ponto de dizer para aqueles que perguntavam para mim: você era um deles? Eu poderia dizer sim. Mas eu fracassei, eu disse que não conhecia aquele homem, o Senhor da minha vida. Eu posso imaginar Pedro entristecido. Eu posso imaginar Pedro se sentindo fracassado. Mas a restauração que a mensagem da ressurreição produz é me fazer entender que Deus prova de uma maneira clara que ele não desistiu. O recado vai para Pedro. Por que o recado não vai para o discípulo amado? Por que o recado não vai para os outros discípulos? Justamente para aquele que negou. Sim, para aquele que negou. Para deixar como mensagem para nós que muitas vezes também não é diferente a nossa vida. Que muitas vezes não é diferente a minha história e a sua história. Que muitas vezes é possível nós sabermos quem Jesus é, mas negá-lo diante das circunstâncias. Muitas vezes nós nos acovardamos como Pedro, mas se há algo especial nesta noite é dizer para você: eu sei que o meu Redentor vive e Ele não desiste de mim, mesmo quando eu não sou fiel a Ele. Mesmo quando eu fracasso e não sustento a minha profissão de fé. Em dizer que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando eu fracasso diante da ansiedade de pensar que eu não me sinto seguro diante do que está acontecendo, e alguém vai e pergunta para mim assim: mas onde está o seu Deus? Algumas pessoas não conseguem separar, a humanidade que nós trazemos dentro de nós mesmos. Meus irmãos, nós não podemos julgar. Há muitas pessoas nesta hora crentes verdadeiras, crentes fiéis, crentes que têm uma profissão de fé, mas que estão com seu coração preocupado. A preocupação faz parte. Tanto faz parte que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus, de forma muito carinhosa, nos faz comparar com os pássaros e com os lírios do campo. Se o Pai
sabe cuidar do pássaro e do lírio do campo, quanto mais de vós. Meus amados, a ressurreição, o Redentor vivo que nós temos, me traz como mensagem nesta noite a certeza de que Deus não desiste de nós. Mas ainda, a restauração que a mensagem da ressurreição produz é a certeza de que, mesmo não crendo, mesmo você sendo incrédulo, mesmo você não acreditando, Ele vai se revelar a você. Talvez você nesta hora, nesta noite, você está assistindo este momento, você está participando do culto conosco, você está aí, eu estou aqui, você está aí. E talvez você tenha uma mensagem como de Tomé. Diz o texto no versículo de número 26 a 28, que Tomé tinha dito o seguinte quando a mensagem da ressurreição chega até ele. Tomé não está quando Jesus diz assim, Pai seja convosco. Mas depois ele é então ouvido, porque todos os outros disseram, nós vimos o Senhor. E Tomé vai dizer assim, se eu não colocar a minha mão nas marcas dos pregos, se eu não tocar ali, eu não vou crer. 8 dias depois, diz a Bíblia, estão reunidos e agora Tomé está ali. E o Senhor novamente chega e diz, Pai seja convosco. Diz assim para Tomé, Tomé, preste atenção, coloque a sua mão aqui. Veja que você não creu, mas felizes são, Tomé, aqueles que não viram e creram. Quero lhe chamar agora a sua responsabilidade. Você crê? Você que está agora participando conosco, você já fez a sua decisão? Ou você tem sido daqueles que diz assim, olha, quem já morreu nunca voltou na terra para dizer que tem céu ou tem inferno? Você é desses? Guarda no seu coração esse versículo. Felizes são aqueles que não veem, mas creem. Por isso eu quero lhe convidar nesta hora a ter no seu coração a oportunidade de crer. Porque diante daquele desafio, sabe qual é a decisão de Tomé? É dizer para o Senhor, Senhor meu e Deus meu. Quando ele ouviu de Jesus que felizes são os que não viram e creram, a decisão dele, a profissão de fé, a declaração, a forma como ele decide dizer para o Senhor, é exatamente o que eu e você precisamos dizer. Senhor meu e Deus meu. Nesta hora, eu encerro dizendo para você que ainda existe uma outra questão importante, como restauração da mensagem da ressurreição, é que ministérios são restaurados, devolvidos. A ressurreição me faz entender exatamente isto. Diz a palavra de Deus que Jesus apareceu ainda algumas vezes aos discípulos, às pessoas, muitos conseguem vê-lo ressurreto. Ele tem um contato com os discípulos no caminho de Emaús, que a Bíblia não diz quais são os nomes,
mas tem um momento especial, que é o momento da restauração do ministério de Pedro, do discipulado de Pedro. Eles estão agora no mar, não conseguem pescar nada. No capítulo 21 de João, diz que ali eles estavam perto do mar de Tiberíades, não pescam nada até que Jesus chega e diz para que eles lançassem a rede de um outro lado, e eles então conseguem pegar uma rede cheia de peixes com 153 grandes peixes. Comem ali juntos e Jesus chega para Pedro e lhe devolve a missão do discipulado e do ministério. Deus, de uma maneira muito especial, tem dito isso para nós. A mensagem da ressurreição nos faz entender isso. Deus quer que a sua igreja tenha e viva a verdadeira mensagem do ministério, do cuidado. Porque exatamente é assim que diz a palavra de Deus, que Jesus chega diante de Pedro, aquele que havia negado, e dá para ele a missão do cuidado, a missão de ser discípulo, dizendo o seguinte: você me ama, então cuida, apacenta. Você me ama, trate das minhas ovelhas. Você me ama, esteja cuidando. É esta mensagem que a ressurreição produz no meu coração. Preciso servir a Deus, mas preciso servir pessoas. Porque servir pessoas é ministério de discípulo. Não é ministério do pastor, porque pastor é ovelha. É ministério de todos nós. Daquele que apacenta, daquele que cuida, daquele que é diácono, daquele que é chamado para o serviço, porque diáconos somos todos nós. Por isso eu quero dizer para você que a ressurreição me impulsiona a ir, me impulsiona a viver, me impulsiona a deixar o medo, me impulsiona a fazer cumprir o chamado. A ressurreição me faz ter uma nova expectativa. A ressurreição me faz entender que, de maneira alguma, a tristeza da morte ou o medo da morte me paralise. Eu sou chamado para o serviço. Pedro, tu me amas? Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Apacenta, ajunta, busca, procura saber, procura ir de encontro. Faça cumprir o ministério. Que nesta noite o Senhor nos abençoe. Que nesta noite o Senhor trate a nossa vida como oportunidade de destacarmos um grupo de pessoas que vive a ressurreição todos os dias, em todo o tempo. E que o Senhor nos abençoe. Estava
estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz, o Salvador mudou a história de um pecador. E era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz, o Salvador, os sonhos mortos de um sonhador. E era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviver. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz, o Salvador mudou a história de um pecador. E era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador. E era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviver. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Depois da cruz, o Salvador mudou a história de um pecador. Que era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador. Que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviver. Estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite. Queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer de uma maneira especial, né, a forma como você tem orado ao Senhor. Continue orando pela sua igreja, orando por cada um de nós, orando por minha vida e pela vida de toda a nossa equipe que trabalha para que este culto chegue até você. Que você esteja de uma maneira também especial lembrando dos compromissos que nós temos, financeiros. Então não deixe de fazer a sua oferta chegar até a conta bancária da igreja ou através dos nossos plantões semanais. Entre 9 e meio-dia nós estamos recebendo os irmãos que desejam, né, com fidelidade, com amor e com carinho, fazer a sua entrega dos dízimos e das ofertas. Queremos também lembrar os irmãos que nós precisamos, em todo o tempo, estarmos fazendo aquilo que a gente chama
de uma ligação com carinho. Eu quero convidar os irmãos, porque algumas pessoas elas não têm o grupo no WhatsApp, elas não estão inseridas, né, dentro do nosso grupo do WhatsApp, mas elas têm telefones residenciais. E eu quero então pedir a você que faça algumas ligações para os idosos, para aqueles irmãos que estão acamados, que os irmãos estejam procurando saber como cada um dos nossos irmãos estão. Quero pedir mesmo de coração a você, faça pelo menos até o próximo domingo, né? Pelo menos aí, quem sabe, 5 ligações com pessoas diferentes que você lembre e que você consiga o contato, tá bom? Isso é muito importante para a vida de quem está nesse período sem ver pessoas. E nós também queremos, nesta hora, encerrar então orando ao nosso Deus. Talvez você esteja aí na sua casa, enfermo, precisando de uma intervenção do Senhor. Talvez você esteja lembrando de alguém que neste momento está enfermo e que precisa ser sustentado pelo Senhor. Eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor. Talvez você esteja nesta hora lembrando de alguém que está passando por dificuldades financeiras. Vamos orar ao Senhor. Coloque esses nomes diante de Deus e vamos interceder juntos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Agora, neste momento, quando ouvimos a Tua palavra, quando tivemos a oportunidade de adorarmos ao Senhor, eu quero pedir ao nosso Deus que o Senhor esteja, Senhor, cuidando daquelas pessoas que estão acamadas, daquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus, da emoção. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com problemas financeiros, que o Senhor conhece, nome por nome e as realidades. Deus querido, que nesta hora, Deus, a paz que excede todo entendimento, esteja guardando estes corações. Que o Senhor cuide, ó Pai, de cada servo e serva do Senhor. Que o Senhor esteja entrando com as providências na vida das famílias. Que o Senhor esteja nesta hora, Pai, trazendo paz ao coração, a alegria do Teu Espírito e que, ó Deus, a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Deus querido, Deus amado, nós te pedimos, Senhor, que nesta hora, ó Deus querido, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.